Olá, antes de começar, vamos fazer um ritual juntos. Primeiro, verifique se suas portas e janelas estão bem fechadas. Segundo, olhe bem embaixo das camas e nos armários, porque nunca temos como saber se estamos realmente sozinhos. Terceiro, apague as luzes e ponha os seus fones de ouvido. Quarto, se aconchegue no sofá ou na cama, ou até mesmo em um canto de parede se estiver com medo, e se cubra com um lençol, porque agora eu vou contar uma história para você. Meu cachorro ficou perdido por 3 dias, mas o que voltou para mim não era mais o meu cachorro. Quando criança, fui criado em uma pequena comunidade de agricultores no lado leste do Rio Grande do Norte, cercado por montanhas e grandes serras e cerrados, sem esquecer de falar da grande mata que se estendia até perder de vista. No total, nossa comunidade é cercada por uma vasta extensão de rios e caatinga, além de uma barragem aparentemente interminável de árvores que se espalham por 55% de todo o estado. Passei a maior parte da minha vida caçando naquelas florestas e cerrados, então você pode imaginar a minha alegria quando meus pais me deram um cachorro de caça. Do que eram vira-latas, mas de pedigree. Seus pais eram cães de caça excelentes, assim como seus avós e os pais de seus avós antes deles, embora ele precisasse de um bom treinamento e uma certa experiência. Isso não me impediu de levá-lo comigo em todas as caçadas possíveis. Duke tinha estado ao meu lado por tantas viagens de caça que ele se acostumou a acordar pouco antes do raiar do dia e, em algumas ocasiões, ajudou a rastrear pequenos animais como preás e pebas, conhecidos comumente como tatus, por áreas consideravelmente grandes da floresta. Do que não era a minha propriedade e não foi tratado como se pertencesse a mim, do que era demasiado inteligente e todos lá em casa o consideravam como um membro da família, meu melhor companheiro e meu amigo mais verdadeiro. Penso com carinho em todas as vezes que ele se sentou na frente da casa, de manhã logo cedo, sem ser informado, pronto para dar um passeio em qualquer parte da floresta para onde eu o levasse. Posso dizer honestamente que nunca haverá um cachorro que preencherá o vazio que Duke deixou em minha vida. Acho que os amantes de cães se identificam com esse sentimento mais do que outros. Em todo o caso, era 30 de outubro, uma ótima estação para caçar pebas, preás e coelhos. Eu estava conversando com minha família sobre levar Duke, meu equipamento de caça e alguns itens essenciais para uma das cabanas que meu avô possuía em seu apogeu, em uma estrada sem sinalização a alguns quilômetros na Caatinga por algumas horas. Isso foi recebido com muitos protestos, mas nada poderia me impedir de ficar algum tempo procurando por animais selvagens em uma área que ainda não foi limpa por caçadores ilegais no início do mês. Tudo estava preso no velho cavalo que meu pai me dera, do que parecia animado para partir, e algumas horas de galopes depois estávamos montando o acampamento em uma velha cabana isolada de meu avô. Passei a maior parte do tempo da minha vida no sertão. Houve apenas algumas vezes em que as coisas ficaram estranhas para mim, mas geralmente tudo pode ser explicado com razão científica. É por isso que desconsiderei a estranheza de Duke nas primeiras noites, atribuindo-o ao nervosismo de um cachorro que é capaz de ouvir os ruídos distantes de várias raposas, aves e insetos que vagavam na escuridão do mato. Este era um território intocado, é claro.
Ouvi muito tempo para a vida selvagem armar acampamento aqui também. A primeira noite foi bastante normal. Eu havia montado a cama de Duke no canto da sala, ao lado da TV, que parecia ser do início dos anos 90. Achei que daria a Duke a opção de ter um lugar para se deitar por um tempo, apesar do fato de que ele dormiu enrolado comigo 9 em cada 10 vezes. Perto das 10 da noite, Duke olhou direto para a porta de madeira e gemeu. Achei que ele precisava mijar e abri a porta para deixá-lo sair, não me preocupando em ter meu melhor amigo se afastando muito de mim. Em vez disso, ele sentou perto da porta, olhando para a orla da floresta além do caminho. Eu também me levantei e olhei por alguns minutos antes de decidir que ele tinha acabado de ouvir uma criatura errante perto da cabana. O resto da noite foi bastante normal e Duke dormiu bem comigo. Na segunda noite, atribuí a estranheza ao estresse de Duke. No início do dia, estávamos caminhando alguns quilômetros através da floresta além da casa e pensei ter ouvido o som de galhos quebrando sob algo pesado. Eu esperava que não fosse um veado, porque minha espingarda não teria a menor chance, mas algo mudou em Duke que eu não prestei muita atenção na hora. Ele se ergueu sobre as patas traseiras, a frente pressionada contra o chão. Sua boca puxou para cima sobre os dentes e ele rosnou para o nada. Achei que deveríamos tentar caçar novamente mais tarde, se o que quer que fosse tivesse sobrado e ele estivesse se sentindo bem para isso. Mas uma vez que estivéssemos dentro, ele não queria se mover. Mesmo quando tentei fazer com que ele saísse e fizesse seus negócios, ele sentou-se na porta e chorou, gritando para que eu soubesse que não quero ir lá. Eu não pressionei. Se ele mijou no chão, que seja. Duque nunca agiu assim antes. Eu poderia desculpar um acidente ou dois se ele realmente não quisesse estar lá fora. Deve ter sido uma onça parda, pensei, antes de trancar a porta e encerrar a noite. A terceira noite é onde as coisas foram para o inferno e eu ainda não entendo completamente o que aconteceu. Tu que não comeu o dia todo, consegui atirar em um coelho de manhã cedo quando Duque decidiu que não queria mais ficar do lado de fora por mais tempo do que o necessário e se retirou para passar o dia dentro da cabana. Eu cozinhei, joguei um pouco de molho nele e dei ao meu cachorro. Eu não fazia isso o tempo todo, mas achei que agora era uma ocasião especial e talvez uma guloseima o deixasse com o humor melhor para outra caminhada no dia seguinte. Duque não tocou na comida, ele nem mesmo cheirou. Em vez disso, ele se sentou ao meu lado no sofá, observando atentamente a porta. Coloquei-o sob um dos meus braços e ele colocou a cabeça no meu colo, os olhos ainda fixos na porta, quase 3 horas assistindo a fitas VHS granuladas em um aparelho de televisão desatualizado. Doug começou a chorar, abraçando-se perto do meu corpo. É aqui que meu julgamento me levou para o caminho errado pela primeira vez de muitas. Por volta da marca dos 40 minutos, Duke disparou como um tiro na escuridão das árvores além do caminho, latindo descontroladamente. Comecei a ficar preocupado, apesar de saber que meu cachorro não está totalmente indefeso na caatinga. Havia outros animais ainda mais perigosos que gostariam de dar uma mordida nele. Eu ouvi o latido de Duke desaparecer à distância e então parar completamente. Esperei horas parado na porta com minha espingarda engatilhada e pronta para derrubar o que quer que estivesse esperando na floresta. Esperei horas para que Duke voltasse para casa. Esperei até o sol raiar por entre as árvores e então esperei até aquela noite, sentado no degrau da varanda, há 2 dias sem dormir, para ver meu cachorro voltar.
Deve soar bobo ser o protetor do meu cachorro em vez de meu cachorro ser meu, mas esta era a minha família. Achei que se havia algo lá fora que estava assustando Duke tanto assim, então era meu dever fazer algo a respeito. Carreguei minha espingarda e abri a porta, parei diante dela e esperei. Devo ter esperado pelo menos meia hora, olhando para o nada. Quase não havia som, exceto pelo leve zumbido de insetos e folhas farfalhando ao vento frio de outono. Veados não são criaturas elegantes, e se fosse um veado, eu teria ouvido ele chegando. A neblina naquele ponto estava ficando mais escura. A noite pintava o céu de um azul marinho tenebroso. Rastrear nos últimos dias revelou-se inútil e comecei a ficar preocupado, achando que precisaria sair e encontrar mais provisões para durar as próximas noites. Eu não poderia deixar Duke lá em cima, perdido na floresta, com frio e provavelmente com fome. O pensamento de que ele poderia estar lá fora esperando que eu o encontrasse e o trouxesse de volta para casa já era bastante angustiante. Eu estava arrumando a bolsa pendurada no cabide ao lado da porta com o que precisaria para a viagem do dia seguinte. Achei que amanhã seria o último dia antes de ir para a cidade e ver se meu pai me ajudaria a encontrar Duke. Ele era um homem aposentado e grisalho, mas eu tinha certeza de que se mencionasse o nome de Duke, ele estaria mais do que disposto a me ajudar a procurá-lo. Além do mais, papai era um excelente caçador em sua época e seria muito útil a experiência dele na busca. Eu o vi da janela, no caminho que desce para a estrada principal, algumas dezenas de metros de distância da casa. Normalmente eu ouviria correr para a porta e bater nela algumas vezes, ansioso para entrar, mas agora era diferente. Eu podia ver o reflexo de seus olhos como pérolas alaranjadas, semelhante a tochas de fogo na névoa escura que inundava os terrenos. Por um momento pensei que pudesse ser um animal, mas o contorno de seu corpo nos fiapos de nuvens baixas e espessas era inconfundível. Mesmo assim, apesar de tudo, hesitei. Havia algo diferente em sua linguagem corporal. Fiquei olhando pela janela por mais alguns momentos antes que a razão superasse meu instinto. Duke pode se machucar, pensei, ou pior. Eu escancarei a porta, mas ele não veio imediatamente. Em vez disso, ele ficou lá, me observando atentamente, e ao ver que ele não se mexia, assoviei para ele. Aqui, Duke, tentei persuadir ele a entrar na casa. Aqui, rapaz. A maneira como ele se movia era diferente. Era como se seus quadris tivessem sido deslocados e o ângulo de suas patas mudasse de direção a cada passo, como se ele tivesse se esquecido de como andar direito. Sua cabeça estava inclinada para o chão, mas seus dentes não estavam à mostra. Ele não parecia agressivo. A única maneira que eu poderia descrever o olhar que ele me deu foi envergonhado, como se ele tivesse acabado de entrar em algo que não deveria e eu gritei com ele por isso. Achei que ele poderia se machucar pulando no degrau elevado se deslocasse os quadris, mas ele se saiu bem. Suas costas balançaram um pouco, por mais estranho que pareça, e suas patas quase se dobraram sob o corpo, mas ele não caiu esparramado. Ele se sentou no degrau e não tirou o olhar de mim. Não foi até a entrada até que eu tivesse abrido a porta completamente. Abri a porta e esperei que ele entrasse até que ele se moveu. Direto para sua cama. Ele não parou para cheirar minha mão. Ele não esperou eu fazer carinho nele, nem pulou em cima de mim como costumava fazer.
apenas fui direto para sua cama, onde ele se sentou e me observou por algum tempo. Voltei ao filme em questão, falei com ele algumas vezes, mas ele não respondeu. Seus ouvidos nem se levantaram com o som da minha voz, ou o tapinha da minha mão no sofá, gasto ao meu lado. Eu sentia falta do meu amigo, mas não estava disposto a obrigar ele a vir, e muito menos a movê-lo fisicamente em minha direção. Havia algo nele que dizia que eu não deveria tê-lo deixado entrar, mas considerei isso uma tolice e algumas horas depois fui para a cama. Quanto mais penso nisso, mais eu fico intrigado. Não me lembro dele piscando uma vez sequer enquanto olhava para mim. Ele simplesmente ficou sentado lá como uma estátua e quando apaguei a luz, ainda podia ver o reflexo do laranja-fogo me seguindo quando entrei em meu quarto e fechei a porta. Eu poderia jurar que o ouvi caminhar no meio da noite, o som de suas unhas batendo no chão de madeira, chegando até a porta do meu quarto, mas foram lentos e deliberados. Eles não eram como a rapidez de Duke. Perceber que eu tinha ido para a cama e vindo me enroscar. Eu ouvi os ruídos pararem do lado de fora do meu quarto, mas não ouvi seu gemido. Eu não pensei nada sobre isso e caí em um sono profundo. Quando acordei de manhã, achei que devia ser um sonho, do que ainda estava sentado na posição vertical em que eu deixei quando fui para a cama. Era como se ele não tivesse movido um músculo a noite inteira e, quando eu disse bom dia, ele nem mesmo abanou o rabo. Ele me seguiu até a cozinha, mas parou na porta quando eu coloquei sua tigela no chão e enchi com comida de cachorro de supermercado. Mais uma vez, suas costas se moveram estranhamente enquanto ele lentamente caminhava em minha direção. Havia uma sensação incômoda de que algo estava maltratando sua aparência naquele dia. Era como se ele tivesse ficado um pouco mais feio durante a noite. Duque se abaixou novamente, como quando ele estava caminhando para a porta na noite anterior. Ele não entrou na cozinha. Achei que ele deveria estar com fome por estar na selva por tanto tempo, mas ele me olhou como se estivesse esperando que eu chegasse um pouco mais perto, em vez de tocar na comida. Nem é preciso dizer, mas depois de alguns momentos de competição de encarar entre mim e meu cachorro que não pisca, cancelei essa tolice e chamei seu nome em voz alta, nem mesmo um pulo. Eu não queria chegar mais perto do meu cachorro para sair da cozinha, mas este era o meu Duque, e o maior dano que ele já fez foi comer moscas. Com certeza, quando eu passei por ele, ele se virou e seu corpo balançou anormalmente, mas ele não se moveu em minha direção. Quando saí naquele dia, não consegui encontrar nada. As pegadas de veados na lama foram feitas alguns dias antes e esfriaram em trilhas naturalmente feitas pela floresta. Não conseguia ouvir insetos, pássaros ou mesmo o grunhido de uma única raposa. Os únicos sons a quilômetros de distância do acampamento eram minha própria respiração e o som de folhas sendo esmagadas sob meus pés. Quando o sol começou a se pôr, comecei a fazer meu caminho de volta, mas deveria ter apenas empacotado minhas coisas e ido embora. Logo atrás de um aglomerado de árvores, com a casa apenas visível além da elevação, descobri o motivo pelo qual os animais haviam abandonado este lugar. Geralmente, quando há mortes em massa de animais, isso geralmente significa que algo está errado na área do abate, e os animais selvagens são geralmente espertos o suficiente para dar o fora da esquiva. Mesmo os gatos são criados instintivamente para não gostar de beber água que fica perto de onde está sua comida, porque se você visse um animal morto perto de um riacho, você pensaria que o riacho estava contaminado e encontraria outra fonte de água.
Centenas de preás foram estripados e espalhados pela grama em um círculo quase perfeito. A maioria deles foi esfolado vivo, mas quando me virei para vomitar todo o conteúdo em meu estômago, havia algumas dezenas que estavam do avesso. Eu não pude evitar, mas vomitei repetidamente enquanto tentava o meu melhor para andar ao redor do círculo de minúsculos órgãos e corpos amassados, não apenas pela visão, mas porque o cheiro era ímpio. Não sei há quanto tempo eles estavam lá, mas se eu tivesse descoberto isso antes, teria saído com o Duque a reboque imediatamente. A maior coisa que consegui encontrar a apenas alguns metros do solo profano de alimentação foi um cervo. Parecia que algo havia decidido esfolá-lo vivo do pescoço aos pés e colocou um pouco da pele sobre um galho como se alguém estivesse curtindo. Eu não sei há quanto tempo ela estava lá, mas cheirava como se estivesse morto há algum tempo, apesar do fato de que não havia uma única maldita mosca. A cabeça havia sido decepada logo acima dos ombros e, quando percebi que os órgãos haviam sido removidos, passei de uma caminhada pela floresta para uma corrida. Felizmente, a cabana não estava muito longe. Eu levantei uma última vez, limpei minha boca com a parte de trás da minha manga e olhei para a casa para ver Duke me observando da janela. Tentei raciocinar comigo mesmo e dizer a mim mesmo que o comportamento estranho de Duke pode ter sido um trauma. Eu sei que é estúpido pensar nisso agora, mas na época era a única explicação razoável que eu tinha para me impedir de enlouquecer. O corpo alongado poderia ter sido apenas a solidão me afetando. Duke percebeu que havia algo acontecendo com este lugar e no segundo que ele se deu conta, eu deveria ter aceitado o aviso e voltado para a cidade. Assim que a porta foi fechada atrás de mim, comecei a embalar a comida e o essencial de volta nas caixas, movendo-me rapidamente para tentar colocar minhas coisas na sela do cavalo antes que a noite chegasse. Seria perigoso tentar cavalgar meu caminho pelas trilhas à noite, já que as colinas eram íngremes e na escuridão com meu único companheiro sendo a minha lanterna, teria sido fácil escorregar de uma ravina e nunca mais se ouvir falar de mim. Não queria ficar mais uma noite, mas não tinha escolha. Eu tinha voltado para casa momentos antes de o sol finalmente se afastar no horizonte e nós estávamos banhados em um céu azul marinho mais uma vez. Não prestei atenção em Duque. Ele apenas se sentou em sua cama e me observou fazer as malas. Achei que não há mal nenhum. Eu jogaria as coisas dele na sela do cavalo e nós estaríamos de volta à cidade antes que a noite do dia seguinte chegasse. Olhando para ele por um momento, foi um pensamento passageiro que ele estava olhando um pouco mais hoje, e quando fui para a cama, foi difícil dormir nas próximas horas. Devia ser 4 ou 5 da manhã quando ouvi o som de assobios, o mesmo apito que costumava chamar meu cachorro. Comecei a suar frio quando percebi que quem matou aqueles preás, pendurou a pele e deixou o que não precisava, poderia muito bem ter invadido minha casa. A porta do meu quarto não fez nenhum som quando a abri lentamente. Felizmente, esperei um momento ouvindo alguém chamar meu cachorro por mais alguns segundos antes de ousar colocar minha cabeça para fora da moldura da porta para dar uma boa olhada. E quem quer que fosse que poderia ter machucado Duke. A porta externa estava aberta. Tudo o que vi foi a metade traseira de Duke, muito longa e esguia, quase enrolada na parte de trás da porta. Sua metade da frente estava do lado de fora. O que quer que tenha se feito passar pelo meu cachorro, estava assobiando lentamente, chamando por Duke, quando eu poderia jurar que ele tinha se curvado para o chão novamente e dito morra. Na voz mais ímpia que eu já ouvi, fechei a porta tão suavemente quanto a abri.
Não sei quanto tempo eu esperei com minhas costas pressionadas contra a porta. Eu sabia que deixei minha arma na bolsa do cabideiro. Eu sei que não dormi. Esperei até ver o sol nascer no horizonte e depois esperei mais um pouco, até que deveria ser meio-dia, e finalmente tive coragem de abrir a porta de novo e fugir para o cavalo. Eu não morreria naquele lugar. Doki tinha sumido e a porta estava aberta. Sua comida estava intacta, mas a geladeira estava aberta e toda a carne tinha acabado. Não me incomodei em empacotar suas coisas, apenas joguei minha bolsa por cima do ombro, fiz meu caminho para o cavalo o mais rápido que pude e montei. Não consigo descrever a sensação que me dominou quando percebi que teria de deixar Doki neste lugar. O pensamento de que ele poderia estar morto nunca foi um pensamento em minha mente. Não acho que poderia lidar com o conhecimento de que tudo o que eu permitia em minha casa, o que quer que estripasse aqueles animais, poderia ter feito o mesmo comigo. Desci os caminhos e estradas sinuosos o mais rápido que pude, sem desviar dos penhascos. Eu senti como se estivesse girando em círculos por esse labirinto que me levaria de volta àquela casa. Mas quando cheguei à calçada no trecho da estrada de volta à cidade, senti alívio tomar conta de mim, pensando que estava seguro. Assim que eu estava entrando no asfalto, senti algo duro atingir minhas costas, jogando respingos de alguma coisa em minhas vestes. Eu só tive o vislumbre da cabeça decapitada do veado arrastando-se no asfalto. Eu chorei durante a maior parte do caminho para casa, as mãos apertando as rédeas com tanta força que meus dedos estavam doloridos. Eu gostaria de poder deixar isso de lado com uma nota positiva. Gostaria de poder dizer que encontrei Duke em casa esperando por mim. Gostaria de poder dizer que foi o fim de tudo, uma experiência traumatizante na floresta que superei com o tempo. Ontem à noite achei difícil dormir. Continuei repetindo toda a minha viagem na cabeça. Achei que não dormiria por um tempo e fiquei deitado ouvindo o vento pela janela aberta. Eu poderia jurar que ouvi o apito com o qual costumava chamar meu cachorro vindo da orla da floresta, mas nunca consegui ver o meu cão novamente. Se você viaja com seu cachorro, aconselho que não o perca de vista por muito tempo. O que voltar pode não ser mais o seu cachorro. Boa noite.